Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu converso com a jornalista e criadora de conteúdo, Camila Mabelupi. Eu acreditava que não ia rolar, só que logo que eu saí assim em outubro. Em dezembro eu já tinha conseguido mais uma indicação, em janeiro já tinha conseguido mais uma indicação e assim, isso foi uma outra coisa que ajudou muito. Tinha que rolar essa carreira, assim, uma coisa de sucesso para eles, talvez ainda até seja. É ficar muito tempo num lugar. E eu não me via ficando 2 anos em uma empresa. E aí, quando eu saí, não tinha mais chefe, mas na minha cabeça eu tinha que estar trabalhando todo momento, sabe? Oi, Camila. Oi, Gini. Tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza, queria te agradecer já por ter topado participar aqui, por pegar um tempo para conversar. Eu que agradeço pelo convite, estou ansiosa para trocar com você aqui. Demais, muito feliz. Queria começar então te perguntando como que você se tornou freela. Então, para eu contar essa história, eu preciso falar mal de CCLT. Assim, não foi muito pensando nesse contexto de vou viver de freela, né? Hoje consegui fazer isso ser real, assim, na minha vida. Mas quando eu comecei foi por, assim, desespero de complementar a renda. Eu fiquei, assim, 6 meses como estagiária numa empresa e eu queria muito, muito, muito ser efetivada. E eu já trabalhava com produção de conteúdo, né? Eu era social media, assim, da empresa e de alguns clientes da empresa. E eu queria muito ser efetivada, então eu me dediquei muito, trabalhava horas, ficava depois do meu horário, aceitava tudo que eles me colocavam. E aí, quando passou o tempo do estágio, eles me efetivaram com o mesmo salário de estagiária. No líquido, eu recebia a mesma coisa e teria que trabalhar a mais, né? Nossa. E aí, isso me deixou fula da vida, né? Claro. Porque assim, eu não poderia fazer nada, absolutamente nada de diferente da minha vida, a não ser trabalhar mais. Então, eu conversei com as minhas amigas, falei que eu tava muito frustrada e que eu queria ou mudar de emprego ou conseguir alguma coisa para complementar. E aí uma amiga minha me indicou para um freela numa agência. E aí eu comecei a produzir textos pro blog dessa agência. Era bem baixo o valor, mas já era algo, né? E aí eu comecei a traçar alguns objetivos, assim. A conversa com a minha chefe na época da empresa era para esperar 3 meses para ver se eles conseguiam melhorar o salário. E aí eu pensei, enquanto esses 3 meses vão passando, eu vou vendo se eu consigo algumas outras coisas, outros contatos, e se eles não aumentarem, eu vou para outro caminho. E basicamente foi isso que aconteceu. Passou os 3 meses e, obviamente, eles não melhoraram meu salário. E aí o que eu fiz foi, eu peguei um dinheiro, eu tinha R$1.000 guardado. Dei entrada num computador melhor, né? Porque o meu nem pegava mais, eu não tinha nem como fazer os textos que eu tinha pego do Freela. E aí o Freela servia para pagar o restante das parcelas. E aí esse foi o meu primeiro Freela. Foi uma situação meio realmente forçada, como você falou, né? Então, a gente, na verdade, isso era uma coisa que eu já via acontecer, não acontecendo, mas assim, eu via que várias pessoas dessa empresa eram freelancers. E a gente, todo mundo lá trabalhava muito, sabe? Então eu ficava, gente, mas por que vocês fazem isso? Só que na minha cabeça de estagiária, né? E aí, quando eu fui efetivada, eu entendi por que as pessoas faziam isso. E foi bem insano, assim, eu fiquei 3 meses prestando esse serviço. Depois eu consegui uma outra indicação no mesmo período, assim, de um outro cliente, que ele inclusive poderia até ser cliente meu dentro do projeto do CLT, mas a minha chefe na época não curtiu a ideia, o que ele queria fazer, e falou que eu podia fazer como freela. E aí nisso, esse cliente virou um super parceiro até hoje, na verdade. E a gente conseguiu fechar vários trabalhos, e por causa dele, e esse outro freela, né, o primeiro, eu consegui superar ali o salário da empresa e sair. Primeira coisa que eu sempre falo para quem quer fazer freela é trabalhar, se for necessário, né? Trabalhar com os dois ali por um tempo, juntar o que achar necessário ali para juntar de grana
e sair. E contar pra todo mundo, né? Porque foi contando pras minhas amigas que eu tava frustrada e tal, que elas me indicaram pra pessoas muito legais e que eu consegui dar o start ali na fuga. Sim, essa coisa da transição é bem importante, né? Quanto tempo demorou esse período de levar as duas coisas até conseguir sair da empresa? Então, eu sou bem impaciente, né? E assim, teve outra coisa que foi o privilégio que eu já tinha, né? Na época, eu morava com os meus pais ainda, então eu não tinha necessidade de fazer uma reserva de emergência muito grande, porque, né, privilégios, não tinha uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, eu esperei os 3 meses que a minha chefe tinha comentado. Assim, deu 3 meses e um dia. Eu falei, olha, se não melhorar, eu vou sair. E aí eu saí. Porque, assim, eu tive muita. Né, eu não acredito muito nessa coisa de sorte no trabalho, mas eu tive muita. Assim, foi muito bom porque caíram 2 clientes no meu colo que me davam essa segurança, assim. Eu consegui superar o. Que não era muito alto, né? Então não era muito difícil também. Superar o salário que eu ganhava lá na empresa. Então, quando isso aconteceu, eu pensei, olha, eu vou sair, eu tenho esses 2 freelas aqui, e eu vou mandando currículo para ver se eu consigo emprego em algum outro lugar, ou de repente eu vejo se eu consigo trabalhar só com isso, trabalhar de forma independente. E aí foi mais ou menos essa transição, assim, mas eu recomendo, né, assim como eu já vi várias pessoas falando aqui também no podcast, que a pessoa faça uma reserva de emergência, né, que faça um plano ali para ter essa segurança financeira, né, se o seu caso não for dessa bolha privilegiada como a minha, eu acho importante. Na época eu não pagava nada além das minhas próprias coisas, assim, então eu pude sair, assim, virar e falar tchau pro emprego na hora que eu quis, né. Mas eu até que suportei, dentro dos meus limites, né? Eu até que suportei ali os 3 meses na expectativa de realmente fazer carreira, porque eu achava que isso era uma coisa que eu gostaria muito e que seria muito importante para mim, sabe? Fazer carreira, crescer. Na época, eu saí de estagiária e fui efetivada como analista de conteúdo, né? E eu achei isso super legal e atrativo. Queria ali, né, fazer um nome, ter um cargo, etc. Mas logo que eu saí, eu desapeguei de tudo isso. E aí você falou que teve esse desapego em relação a cargo e tal, mas ao mesmo tempo também não era uma ideia tão concreta de que você ia tentar ser autônoma de qualquer jeito, né? Você falou que ainda considerava mandar currículo, se rolasse um emprego legal também não teria problema. Eu considerava porque eu achava que não tinha como, né, viver só disso, assim, de atender de forma independente. Achava que ninguém ia me contratar, na verdade. Eu achava que eu precisava ter um nome, assim, sabe? Então eu trabalhava numa empresa que tinha um nome e era reconhecida e por isso os clientes pagavam o que pagavam para eu fazer conteúdo para eles e tal. E eu pensei, gente, eu vou sair daqui, ninguém sabe quem eu sou, sabe? Tipo, eu não sou ninguém, na verdade. E quem vai pagar por uma estranha fazer um negócio e tal? Então, assim, eu acreditava que não ia rolar. Só que logo que eu saí assim em outubro. Em dezembro eu já tinha conseguido mais uma indicação, em janeiro eu já tinha conseguido mais uma indicação, e assim, isso foi uma outra coisa que ajudou muito, que foram as indicações que eu tive do meu trabalho. Então, enquanto eu estava na empresa, eu já fui falando para as pessoas, sabe? Já fui falando, olha, tô fazendo freela, se você souber de alguém que tá precisando, me indica, eu sei fazer isso, 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 para quem não conhecia muito do que eu fazia, né, dentro da empresa. Então eu já fui criando uma rede assim, quando eu saí eu tinha todas essas pessoas para me indicar, sabe? E aí quando foi em janeiro, isso em outubro, então poucos meses depois, eu já estava assim, atoladíssima de trabalho, nem sabia o que eu fazia, tanto que eu considerei expandir, né, contratar pessoas. Na época, chamei uma amiga para ser sócia ali dos trabalhos, dividir as demandas. E aí eu já vi que eu não queria também. Eu queria voltar ali para coisa mais solitária mesmo. Então foi mais ou menos isso, assim, eu fui percebendo que eu fui me percebendo, né? Foi uma jornada de autoconhecimento também, assim, o que eu achava importante, o que eu não achava importante. Essa coisa da carreira era um discurso que a gente escuta e que a gente internaliza, né?
Por exemplo, meu padrasto, ele tá há 15 a 17 anos na mesma empresa. O meu avô trabalhou 12 anos na mesma empresa. O meu tio também tá há mais de 15 anos na mesma empresa. Então, isso é uma coisa da minha família, assim, sabe? Para eles tinha que rolar essa carreira, assim, uma coisa sucesso para eles, talvez ainda até seja. É ficar muito tempo num lugar. E eu não me via ficando 2 anos em uma empresa. Então eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí, quando eu saí, que eu comecei a perceber, assim, pelo menos até agora, né, 1 ano e meio depois, eu não penso em ter uma carreira num lugar só por tanto tempo, assim, sabe? Então já meio que deu um tempo pra desapegar um pouco dessas questões do exemplo da família e tudo mais, né? Tipo, Ah, comigo, mesma deu. coisa. O meu pai ficou 30 anos na mesma empresa, sabe? Nossa, caraca, eu não consigo ter perspectiva desse tempo todo em nada na minha vida. Tipo, nem relacionamento, nem empresa, nem lugar pra morar, assim, tipo, eu sou libriana também, né? Assim, bem indecisa. Então, se eu tiver que escolher um lugar para morar a maior parte do tempo da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, porque são muitas coisas para levar em consideração. Eu acho muito permanente, assim. Hoje em dia eu não tenho muito essa coisa do permanente, sabe? Na verdade, eu acho que eu nunca tive isso tão forte. Eu gosto muito da coisa nova, de alguma coisa que me dê um gás, assim, de buscar referências novas, de fazer coisas novas. Então, o freela também me proporciona bastante isso, né? Sim, sim. Você comentou também que as indicações foram o principal meio de conseguir clientes no começo. Uhum. E até hoje é assim? Você falou também que tem um bom relacionamento com esses clientes lá do começo ainda, né? É, foi até hoje assim. Para ser bem sincera, nenhum dos meus trabalhos eu consegui divulgando em sites, esses sites de freelas, ou de maneira geral, assim. Foram todos indicações. E os meus clientes que eu consegui lá no começo, teve alguns que ficaram menos tempo, né? Tem uns que desistem no meio do caminho. Aí essa é uma coisa importante, né? Eu tenho alguns freelas pontuais, mas eles são bem mais raros. Eu tenho, na verdade, uns trabalhos mais recorrentes, assim. Como eu faço conteúdo para as redes sociais e artigo para blog, escrevo como ghost também, né, escritora fantasma, acabam se tornando coisas mais recorrentes. Então, os meus clientes atuais já estão há mais de 1 ano comigo. Muda, assim, às vezes de um mês para o outro a demanda, ou a cada 3 meses aumenta um pouco, diminui um pouco a quantidade de texto que vai para o blog, esse tipo de coisa, mas geralmente fica meio fixo ali, sabe? E aí, eu queria saber um pouco da sua rotina, assim, até porque você comentou que chegou a avaliar ter uma pessoa para dividir os trabalhos e viu que não era muito caminho. Uhum. Talvez isso tenha relação com o jeito que você organiza o seu trabalho e sua rotina, assim. É, para mim foi muito difícil entender o que eu realmente queria, assim, sabe? Na minha rotina e no meu, as minhas metas de trabalho mesmo, assim. No começo eu achava que eu queria ter minha própria agência, contratar mais pessoas e atender muitos clientes. E aí eu vi que eu fui ficando cada vez mais louca. Então, chegou um momento que eu falei assim, gente, eu realmente preciso de todo esse estresse. Eu saí de um lugar porque eu estava muito estressada. Eu trabalhava muito e ganhava pouco. E quando você começa a dividir, né, trabalho e demanda é a mesma coisa. Você vai ganhar menos e muito provavelmente você vai ter que trabalhar mais, porque você vai ter que ter reunião com aquela pessoa, por exemplo. Já é um negócio que é um trabalho a mais. E aí eu fui me percebendo, assim, até minha amiga na época também, a gente foi conversando e vendo que, na verdade, a gente queria companhia uma da outra, mas que a gente não queria continuar como sociedade, assim, sabe? E aí o que eu acho legal é entender esse objetivo mesmo, sabe? Hoje em dia, o que eu quero é trabalhar com coisas legais, se possível. Se não for possível, trabalhar com coisas que me deem dinheiro para fazer coisas legais. Então, hoje em dia eu tenho um limite, assim, eu comecei a limitar as coisas. No começo eu aceitava tudo. Tudo que aparecia eu pegava, e aí eu ia passando a demanda para outras pessoas. Só que eu tinha que gerenciar tudo isso, porque o cliente final não sabia que tinha tanta gente por trás. E isso gerava muito estresse, porque, por exemplo, eu mandava um artigo para outra pessoa escrever. Eu recebia aquele artigo
E aí eu tinha que revisar e corrigir, de repente eu já sabia de termos que o cliente não gostava que usava, e daí eu tinha que mexer bastante, sabe? Então isso gerava uma demanda muito grande. E aí depois, ano passado, na metade do ano, que foi quando eu consegui tirar férias, eu parei e pensei, gente, eu não quero voltar para esse ritmo que eu tava insano. E aí eu comecei a limitar as minhas demandas, entender o que já estava demais, o que eu não queria, que eu não precisava. Na época eu ainda morava com os meus pais, então eu tava assim, querendo ganhar tanto dinheiro pra quê, né? Assim, eu sei que é um discurso muito privilegiado, mas ao mesmo tempo é uma ganância, era uma ganância muito grande da minha parte. Claro que eu tenho vários sonhos e objetivos, mas eu tava trabalhando de domingo a domingo, sabe? Não parava. Era um ciclo vicioso, assim, de pegar cada vez mais trabalhos, não dispensar nada, porque eu achava que nenhum cliente ia voltar, ou porque depois eu não ia ter cliente, ou porque se eu falasse não, esse cliente nunca mais ia olhar na minha cara, nunca mais ia me considerar para nenhum trabalho. Então passou todo esse medo, assim, de ficar sem nada mesmo, né? Esse medo da falta de garantia que a gente acha que é. E aí eu parei e pensei, não, realmente eu preciso impor limites. E isso é uma coisa que eu tento, né, até hoje fazer. Não é fácil falar não, não é fácil recusar um trabalho e recusar um cliente, principalmente, que você sabe que de repente não vai voltar, não vai te procurar depois, mas é necessário. Sim, essa coisa do equilíbrio é engraçado o que você falou. Você chamou de ganância, mas eu vejo que é muito uma coisa meio cultural também da gente, né? De achar Uhum. que o jeito é ter uma agência, é ter uma empresa, é ter mais gente, é crescer, crescer, crescer. E nem sempre faz sentido. É, então, nem sempre faz sentido, porque você perguntou da rotina, na verdade, né? E aí eu ficava nessa rotina muito insana, porque isso foi uma coisa cultural, tanto assim, sociedade, como da empresa que eu trabalhava. Lá, a gente era muito natural ver as pessoas ficando até muito mais tarde, de eu ter que fazer coisas no final de semana também para poder entregar, para conseguir dar conta. E aí, quando eu saí, tipo, não tinha mais chefe, mas na minha cabeça eu tinha que estar trabalhando todo momento, sabe? Então eu percebi que nem existia rotina, era acordar, trabalhar, acabar de trabalhar e dormir. Então isso era muito insano. Hoje em dia eu consegui melhorar muito essa questão da rotina, assim. Eu mudei recentemente, tô morando sozinha agora, o que é muito bom, assim. Mas quando eu morava com a minha família, morava eu e mais 7 pessoas, né? E aí eu tinha que adaptar a minha rotina também com a rotina deles. Então, o horário que tinha menos gente em casa, eu acabava tentando trabalhar assim. Ou então de noite que tava todo mundo dormindo. Eu sou uma pessoa muito do silêncio, sério. Nossa, difícil numa casa com bastante gente. É, não, é impossível. E a gente é bem escandaloso, sabe? Não é aquela família de elite que é silenciosa. A gente é uma família que berra. E aí, isso era muito difícil. Então, às vezes, eu trocava o dia pela noite para conseguir trabalhar. E aí, agora não. Agora eu consigo respeitar ali qual realmente é o meu horário de produtividade. Eu gosto de trabalhar, tipo, das 2 às 10. É um horário que é mais tranquilo para mim. Eu odeio trabalhar de manhã. E aí, tanto na empresa quanto na casa da minha família, eu tinha que trabalhar de manhã, né? E era um parto, assim. Então, isso de não ter que trabalhar de manhã melhorou muito para mim, a minha produtividade. Enfim, tudo isso para responder a questão da rotina aí. Mas é isso. Eu acho que, inclusive, uma dica importante de rotina, se possível, né, dentro do que dá para fazer, é encontrar qual o seu melhor horário, né? Essa questão para mim de não trabalhar de manhã mudou tudo, assim. Parece que foi um novo mundo quando eu comecei a não me obrigar a acordar cedo e não respeitar esse horário que colocaram ali, né? Tipo, definiram que é das 8h30 às 6, das 8h30 às 5h30, e todo mundo tem que trabalhar nesse horário. Não é o horário que eu respeito hoje. Sim, é bem melhor conseguir encontrar esse equilíbrio, assim. E uma coisa que você falou de sentir a pressão de um chefe que não existe, às vezes morando com outras pessoas tem essa ilusão também de que as outras pessoas estão reparando, né? Tipo Ai, assim, sim. ninguém nunca me falou isso na minha casa, mas eu fico nessa noia de, ai meu Deus, eu não tô trabalhando, Nossa, minha mãe sim. tá vendo, sabe? Essas coisas. Tipo, parece que a gente não tá se esforçando o suficiente pra alcançar alguma coisa também, né? Uhum.
E que nem hoje mesmo, eu não tava muito bem de tarde, assim, tava super estressada. E eu tinha até uma entrega pra fazer, eu mandei mensagem pro cliente, né? Porque eu criei um relacionamento, né? Eles estão há muito tempo comigo. Falei, olha, a gente pode trocar a data dessa entrega, tudo bem. E falou tudo, claro e tal. E aí eu sentei e fui assistir série. Se eu tivesse na casa da minha família, provavelmente eu não ia fazer isso, sabe? Porque na cabeça deles já é difícil de entender que se você não tá crescendo numa empresa, você já não tá trabalhando direito, né? Já não é um trabalho de verdade. E aí, se Uhum. você tá assistindo série no meio do dia, é mais complicado mesmo. E aí eu queria te perguntar aqui também, acho que entra um pouco nessa questão da rotina, como que você organiza para criar o seu próprio conteúdo no meio do que você entrega para cliente também? Então, o meu próprio conteúdo é uma coisa que eu tenho tentado tratar como cliente também. Pensar, não, é um post que eu preciso fazer, porque assim, não sei se as pessoas foram ver e tal, eu tenho Apresente o conteúdo, melhor. eu criei um projeto no Instagram e um blog, que é o Gaveta de Freelancer, que é para compartilhar essas experiências e trazer conversas sobre o que é ser freelancer. Não só dicas de negócio e tal, mas mais essa questão de desabafos, né? Porque a gente é muito solitário. E eu sinto muito essa necessidade de fazer trocas com outras pessoas. Isso para mim, na verdade, foi uma dificuldade, né? Porque a gente criar uma coisa, largar ali um pouquinho do que tá rendendo dinheiro para criar uma coisa que não necessariamente rende dinheiro, é difícil, né? Eu, principalmente, na verdade, dou muita prioridade para os clientes pagantes, e é normal isso, mas nessa quarentena, já que eu diminuí, né? Já que os trabalhos diminuíram bastante, eu tô tentando tratar como um cliente, assim. E aí, assim, como eu divido, depende do meu humor. Tudo flui muito de acordo com o meu humor, assim. Tem dias e às vezes horários também, que eu fico, eu vou fazer alguma coisa que seja chata ou que seja muito. Que não seja muito criativo, sabe? Uma coisa, sei lá, bem prática, essa era a palavra. E aí eu foco nessas coisas. E aí, quando eu tô um pouco mais criativa, eu vou fazendo as outras coisas mais criativas. Então, tudo depende do meu humor aí durante essas horinhas. Entendi, legal. Aí você já comentou que, claro, prioriza a entrega de cliente pagante, e é muito natural isso. Como que é a questão das finanças, assim? Como que foi para você lidar a partir da transição de conseguir superar o salário que você tinha? Olha, essa questão das finanças, eu acho que eu já cometi tanto erro que eu nem sei mais. Ano passado foi muito bagunçado. Então, um dos meus objetivos esse ano é organizar financeiramente melhor as questões. Tanto que, assim, por exemplo, eu nunca tinha declarado imposto de renda na vida, nem feito a declaração de MEI, né? Porque não tinha e tal. E aí, esse ano que tudo isso apareceu na minha vida, eu falei, gente, o que aconteceu aqui ano passado? Então, tô aprendendo, né, assim, na marra, o que eu deveria ter feito e o que eu tô tentando fazer agora. Então, algumas coisas que eu fiz, assim, de conselho das pessoas foi abrir uma conta PJ, né, tentar definir ali um salário para mim também, para poder fazer reserva de emergência da empresa em si, né, gastos que a empresa tem que bancar, tentar diferenciar um pouco isso, sabe? Porque senão fica muito misturado. O que é dinheiro meu, dos meus sonhos, das minhas besteiras de viagem ou, sei lá, de comprar. Agora que eu tô morando sozinha, né? Eu tenho 3 móveis. Então, assim, como que eu ia separar isso e não gastar todo o dinheiro que seria, na verdade, para as ferramentas que eu preciso, se o computador quebrar e etc. Então, eu separei ali a conta PJ, eu tenho anotado, eu sou uma pessoa que para organização eu sou muito do papel, então eu anoto os gastos do mês, o que eu gastei de ferramenta e etc. E isso com certeza vai me ajudar na declaração do MEI, por exemplo, do ano que vem, né? Porque desse ano eu tive que caçar extratos assim do banco e ficar fazendo 1000 contas que talvez eu não precisasse se eu fosse organizada. Então, o que eu recomendo é que as pessoas já façam isso desde o primeiro dia, principalmente se for abrir o MEI, né? Agora, se não for abrir o MEI, daí assim, depende muito também, né, do objetivo. Às vezes, para a pessoa é melhor misturar tudo e é isso aí. Eu acho que não tem muito certo e errado, né? É, acho que mais o certo e errado é mais
não ter que sofrer muito para cumprir essas questões burocráticas, né? Tipo, declarações e tudo mais, emitir nota fiscal. É, sim, isso é verdade. Mas assim, o que eu recomendo é seguir a Nath Finanças, entendeu? E tentar aprender com Total. ela algumas dicas. Realmente eu dei assim uma mergulhada nos vídeos da Nath, tanto a Nath Finanças, a Natália Arcuri, para entender o que eu deveria fazer e o que seria melhor assim para não surtar financeiramente mesmo, sabe? Porque com os gastos, né, de uma vida, eu percebi muito isso, assim, é muito importante para mim ter esse salário, por exemplo, definido. Então eu sei o quanto eu ganho, quanto eu tenho que gastar ali do meu dinheiro, independente se naquele mês eu tive mais freelas ou menos freelas, sabe? Então eu tento fazer essa divisão. Enfim, recomendo a Nath Finanças. Boa. Eu tenho muito medo de dar dica financeira errada, assim, porque, como eu disse, ainda para mim é um processo, sabe, de aprender e tal. Infelizmente, a gente não teve educação financeira, a minha família é uma família muito humilde. A minha mãe, por exemplo, minha mãe e minha avó também nunca precisaram declarar imposto de renda. Minha mãe é professora e a minha avó é empregada doméstica. O meu avô também nunca precisou, mesmo tendo ficado anos e anos na mesma empresa. Então, a gente não sabe muito bem, sabe, como lidar, como separar, como administrar. Eles não sabiam me ajudar nesse processo. Então, é uma coisa que eu recomendo é procurar pessoas que falem bem sobre os assuntos, sabe? Sim, total. Essa falta de orientação é um negócio muito clássico, assim, porque não tem na escola, e aí é o que você falou, se não tem alguém na família que sabe e sabe ensinar, que é pior ainda, a gente fica É, meio perdido. então. Na verdade, só para concluir assim, o que eu fiz foi pedir ajuda, de fato, de uma consultora financeira, né? Depois até procurem, é Dina, o nome dela, Dina Finanças, se eu não me engano. Eu tô achando que eu tô colocando Dina Finanças por causa da Nath, né? É Dina Prats Finanças. Tinha finanças no meio também, gente. E ela que tá me ajudando aí agora nesse processo, assim, até para organizar para o ano que vem também. Legal. E aí você comentou até de alguns planos mais da vida pessoal e essa questão de dividir a grana ajuda. E você tem algum plano de carreira já conseguindo superar um pouco essa questão de cargo em empresa e tudo mais? Olha, na verdade, para ser bem sincera, não, assim. Eu desapeguei bastante. Eu não sei se, mais uma vez, se é bom ou ruim, certo ou errado, mas meus planos são mais pessoais, como, né, conseguir mobiliar o meu apartamento e manter esse canto. Mas, assim, não tenho muita previsão do que eu vou fazer para gerar mais renda e tal. A única coisa que eu penso bastante é em trabalhar um pouco mais o meu nome, sabe? Trabalhar essa questão da credibilidade, né? Porque nessa produção de conteúdo, ou até mesmo em outras áreas, né? Designer, consultora de finanças e tudo mais, às vezes, quanto mais você é reconhecido ali no meio, mais você pode cobrar pelo seu trabalho. E eu acho que é isso que eu quero trabalhar, assim, tentar trabalhar a minha imagem para conseguir aumentar os valores dos produtos que eu já faço. Mas nada muito assim, eu quero abrir empresa, sabe? Nada muito concretizado. Eu só quero conseguir ganhar, melhorar, né, uma qualidade de vida e tudo mais, mas sem ter que trabalhar incansavelmente. Eu quero continuar trabalhando tempo suficiente. Total. É um ótimo plano. Pra quem falou que não tinha nenhum, pô, como assim? Verdade, né? E aí tem alguma história da vida de Frila que foi interessante, assim, alguma coisa que foi marcante ao longo desse trajeto? Então, eu fiquei pensando nisso, mas assim, eu acho que o que mais me marcou foi o começo mesmo, sabe? De como às vezes a gente tem que virar à noite, se for preciso, e tentar achar uns clientes ali para conseguir fazer acontecer. Assim, não romantizando nada do que aconteceu comigo, né? Porque foi toda uma situação muito complicada. No começo eu trabalhava também de domingo a domingo, virava à noite. Teve noites que eu fiquei até 3 horas da manhã e acordava às 6 horas da manhã para ir para o trabalho, porque eu morava 2 horas de distância, né, do trabalho. Mas isso tudo me fez caminhar ali por uma jornada de autoconhecimento mesmo.
de perceber que eu não queria passar a maior parte da minha vida dando energia para pessoas que nunca iam se importar e tal, e fazer o meu próprio caminho, assim, sabe? Então, acho que depois disso eu ainda levei umas surras aí de clientes, né? De tentar passar a perna, mas acho que o começo me marcou bastante, assim, de realmente buscar pelo que eu acreditava, né? Eu acreditava que eu merecia mais e eu fui atrás do que eu achava que eu merecia. Boa. E aí, você tem alguma dica de algum conteúdo, alguma atividade que tá te ajudando nesse período da pandemia? Alguma coisa para deixar como uma sugestão mesmo pra galera? Então, no começo da pandemia, na verdade, eu fiquei bem assim, deitada em posição fetal, né? Não, fetal que chama? Sim, chorando. Esqueci até o nome, mas enfim, eu ficava deitada, afogada em mágoas, assim, e não que esteja melhor, né? Mas depois de 100 dias em casa, eu comecei a conseguir focar em livros e leituras e um pouco série. Então, eu li recentemente 2 livros da Djamila Ribeiro, que foi O Pequeno Manual Antirracista e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu gostei muito. E isso me inspirou muito no meu trabalho, assim, no que eu poderia trazer, né, da luta antirracista para o meu trabalho. E, enfim, recomendo bastante. De série, também deixa eu ver aqui uma série que eu tenho assistido que foi muito boa. Queer Eye. Certeza que, assim, pra dar aquela choradinha, sabe? Pra acalmar o coração, ter um abraço quentinho. Acho que Queer Eye é muito legal e também relembra um pouco, assim, pra mim serviu como inspiração pra lembrar das pequenas coisas que a gente pode fazer por a gente mesmo durante, né, uma pandemia. Tentar usufruir aí do nosso cantinho, de coisas que nos fazem bem pra manter a cabeça no lugar na medida do possível, né? Demais, legais as dicas. Eu não vi Queer Eye, mas tem bastante gente falando, eu tô mó a fim de descobrir também. Assista. Você não assistiu nenhuma temporada ou a última você não Não, assistiu? nada. Sério? Não. Uhum. Vamos parar tudo. Vou desligar aqui agora. E daí você vai lá assistir e depois a gente continua. Bom, para encerrar, Camila, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesma sobre essa carreira de freela, você daria dicas? Quais dicas? Eu acho que eu daria a dica da finança ali, né? De ser uma pessoa organizada, anotar as coisas, emitir, né, nota fiscal direitinho, de repente já separar a conta desde o começo. Isso eu acho que foi a coisa que mais me atrapalhou, assim. E eu reforçaria um conselho que eu acho que na minha cabeça deu certo, que era cuidar das relações ali. Mesmo que, por exemplo, na empresa eu estava insatisfeita, eu cuidei muito das minhas relações lá dentro, troquei muito com as pessoas que estavam lá, fiz amizades. E foram essas pessoas que me ajudaram, que me indicaram para outras pessoas, que confiaram no meu trabalho e que até hoje me recomendam, sabe? Então isso foi muito importante para eu conseguir hoje viver de freelas, né? Viver aí de forma independente. Demais. Cara, eu te agradeço de novo por ter pegado um tempo aí no meio da loucura, inclusive no seu horário mais produtivo, que você comentou que é até às 10. Mas hoje em dia não tá produtivo mesmo. Mas obrigado de novo por ter aceitado o convite, foi muito legal conversar contigo. Obrigada a você, eu adorei, muito obrigada pelo convite, viu? Parabéns pelo trabalho, eu adoro, escuto já faz um tempo. Demais, valeu, parabéns pelo seu também, acho que tem muita coisa meio complementar assim, né, que a gente tá tocando em assuntos parecidos. É um trabalho complementar. Muito legal, obrigado Camila, um beijo. Obrigada a você, Gini, beijos. Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$ 5 mensalmente no apoia.se. Valeu e até o próximo!